Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, sejam bem-vindos ao nosso tempo de escola dominical. Deus abençoe a sua vida e seja o seu coração ministrado, a sua mente transformada pela palavra do Senhor. Hoje nós vamos entrar e estudar um pouco mais com profundidade o livro de Abacuque, que será ministrado a segunda parte pelo reverendo Rodrigo Gasque Jordan. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por você estar junto conosco. Vamos juntos? Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do livro do profeta Abacuque. Nosso tema tem sido Abacuque, uma jornada espiritual. Na primeira aula, nós vimos que o profeta Abacuque foi um profeta contemporâneo dos profetas Sofonias e também do profeta Jeremias. Você sabe que o profeta Sofonias é chamado na Bíblia profeta menor e o profeta Jeremias, profeta maior. Abacuque viveu no reino de Judá, o reino do sul. Você também deve se lembrar que havia um reino só e depois ele foi dividido, ficando o reino do sul, o reino de Judá, também conhecido como o reino ali de Jerusalém, a capital, e o reino do norte, não é? Chamado de Israel, onde a Samaria era a capital. Abacuque profetizou durante 17 anos, do ano 615 a 598 a.C., antes de acontecer o exílio babilônico, como nós falamos na primeira aula. O seu livro foi escrito por volta do ano 607 a.C., e Abacuque recebe de Deus uma visão, isto é, um oráculo. Ele recebeu um peso, um fardo do que Deus estava preparando, do que Deus iria fazer e do que iria acontecer com o reino de Judá, como a gente vê em Abacuque 1, versículo 1, quando a tradução da NVI diz advertência do profeta Abacuque. Em outras traduções, nós vemos o oráculo que foi dado em visão ao profeta Abacuque. Há uma tradução ainda da Bíblia de Jerusalém que diz o peso da visão que o profeta Abacuque recebeu, para dar a ideia do que realmente viria a acontecer, algo muito difícil para a nação de Israel. Então, diante desse contexto, nós vemos que o profeta inicia a sua jornada espiritual diante de Deus em 4 etapas. Clamar, como vamos ver aqui no quadro, clamar, esperar, ouvir e louvar. Na primeira aula, nós já vimos o clamar e o esperar, né? Dentro dessa jornada de clamar, esperar, ouvir e louvar. Já vimos os dois primeiros momentos que o profeta viveu, enfrentou diante do Senhor nesta jornada espiritual. E hoje, na nossa segunda aula, vamos continuar vendo sobre Abacuque, uma jornada espiritual. Antes de começarmos, eu quero relembrar que por jornada espiritual, eu não estou me referindo àquele momento onde você ouve um mantra, ou você faz uma jornada, uma peregrinação, também o pode ser, mas para nós cristãos, a jornada espiritual, como está colocado aqui, ela é uma jornada de todo cristão, e ela é para quê? Para permitir que o caráter de Cristo se desenvolva, ele cresça e floresça em sua vida, em nossa vida. Para quê? Conduzindo a mim e a você à maturidade no seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, por jornada espiritual, nós não entendemos qualquer sensação emocional, mas que Cristo cresça, que Cristo se desenvolva, floresça a partir do seu caráter na nossa vida que cremos em Jesus. Então, Abacuque inicia sua primeira jornada. Ele clama a Deus, ele apresenta a Deus uma queixa, ele apresenta a Deus um lamento, ele apresenta a Deus a sua dor, o seu sofrimento, daquilo que Deus havia lhe dado. E então, como nós vamos ver aqui, Abacuque 1, versículo 1 e 2, vai nos mostrar que o seguinte texto, a advertência do profeta Abacuque, ou oráculo que ele recebeu em uma visão. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças?
Até quando gritarei a ti violência, sem que tu tragas salvação? Esse foi o primeiro clamor do Abacuque, que ele surge de uma inquietação interna das suas emoções, por causa da visão que recebeu de Deus e do que estava vendo e vivendo. Até quando, Senhor, eu vou ver violência? Até quando eu vou ver injustiça? Até quando vou clamar? E que aparentemente parece que o Senhor não está se movendo, aparentemente parece que o Senhor não está mais se importando. Então essa é a queixa, é o grito que Abacuque lança para Deus. Até quando clamarei, gritarei a ti? Assim como eu e você, muitas vezes, no clamor, na nossa lamentação diante de Deus. Mas a segunda etapa desta jornada do profeta Abacuque foi o esperar, e nós conversamos também aqui sobre isso. Abacuque diz: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Abacuque 2, versículo 1, já estamos no capítulo 2. Vimos o capítulo 1 e o 2 na primeira aula. Nessa segunda vamos ver um pouco do 2 e também o capítulo 3. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali, olha só, esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Você está vendo que aqui é a tradução Nova Versão Transformadora. Nós também usaremos aqui a Nova Versão Internacional e outras versões também. E aí, o esperar do Abacuque que nós aprendemos é um esperar que surge de um movimento, um esperar ativo, expectante, confiante, um esperar silencioso, e não uma espera ociosa ou despreocupada. Há pessoas que às vezes dizem: não, eu vou esperar em Deus, Deus que resolva isso. Mas Deus também quer de nós a mesma atitude deste profeta: eu vou subir num lugar alto, vou ficar de guarda, vou ficar de vigia, vou ver o que o Senhor vai responder à minha queixa. Precisamos ter uma espera em movimento. Esperou, o que ele fez? A mensagem que deveria transmitir ao povo como profeta. Então ele diz: ficarei na torre de vigia, ali esperarei, aguardarei a resposta que Deus vai dar à minha queixa. E hoje nós vamos continuar esta terceira etapa, que é o ouvir. Abacuque foi desafiado na sua espera a aprender também a ouvir. Olha só o que ele diz: aguardarei para ver o que ele me dirá. Quando alguém vai dizer alguma coisa, nós precisamos estar atento para ouvir. E que resposta terei à minha queixa, o meu clamor, o meu lamento? Mas aí nós vemos em Abacuque 2, versículo 2, que o Senhor respondeu a Abacuque. Ele respondeu. Então o Senhor respondeu a Abacuque. Eu já coloquei o salmo aqui, mas eu vou voltar um pouquinho para dizer que nós precisamos aprender a ouvir. Nem sempre é fácil ouvir, não é? Há muito barulho acontecendo. Você já conversou com alguém e que estava ouvindo, mas não estava te dando a atenção? Não é estranho? Às vezes a gente conversa com uma pessoa, ela está falando no celular, ou seja, ela está até te ouvindo, mas ela não está te dando a devida atenção. Para ouvir é preciso parar. Quero falar isso de novo. Para ouvir é preciso parar e prestar atenção. Veja bem, olha só o que o salmista, no Salmo 62, versículo 1 e o versículo 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Ele repete: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Você já se perguntou por que não conseguimos ouvir a Deus? Essa é uma pergunta difícil, não é? De respondermos.
sendo bem franco e sinceros, não é fácil responder. Por que é tão difícil ouvir a Deus? Talvez porque nós estejamos sobrecarregados, ocupados demais, tentando conciliar trabalho, casa, casamento, escola, principalmente nesse período da pandemia, é ou não é? Igreja, as emoções, conflitos externos ou até mesmo internos, mesmo até conflitos familiares, que nesses últimos tempos temos visto tantos conflitos surgirem e acontecer. Talvez estejamos sobrecarregados demais para ouvir Deus falar. E Jesus disse para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A pergunta já está projetada: qual foi a última vez que você parou e aquietou o coração em silêncio diante de Deus? Talvez você não se lembre. Não é uma tarefa simples. A jornada do profeta Abacuque nos ajuda a pensarmos na nossa própria jornada, não é? Quantas vezes temos clamor na ponta da língua? Quantas vezes nos é difícil esperar? Nós temos exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que tiveram dificuldade com a espera. Abraão e Sara tiveram dificuldade com a espera. Deus havia feito uma promessa, mas eles entenderam que estava demorando demais e tomaram uma decisão que foi a errada e que não foi a vontade de Deus. Nem sempre é fácil, mas a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual foi a última vez que você parou? Lembre-se, a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Ou seja, quem fala também precisa ouvir. Dionísio Papi disse que a oração não é apenas falar. A oração não é apenas falar, é escutar também. O silêncio reverente faz parte essencial da oração. E nós somos verdadeiros tagarelas, muitas vezes. Nós mais falamos do que ouvimos, mais agitamos do que aquietamos. Faz parte, nós somos brasileiros também, não é? E isso tem a ver com a nossa vida, mas precisamos aprender a aquietar para ouvir Deus. Como que se ouve a voz de Deus? Há muitas maneiras de se ouvir a voz de Deus. O Salmo 62 já nos deu uma pista. A primeira pista, através da oração silenciosa. Minha alma espera silenciosa, não é? Jesus falou a respeito disso na oração, em Mateus 6, ele fala do quarto de escuta. Entra no lugar secreto, fala com o teu pai secreto e o teu pai em secreto vai te responder. Isso tem a ver com quietude, isso tem a ver com tentar fazer parar os barulhos externos e internos. Talvez se diga: pastor, mas você não sabe, a minha casa é um barulho só, eu tenho filhos pequenos e tal. Ache o seu momento. Ache o momento que você vai conseguir parar. Às vezes vai ser depois que todos dormirem, ou vai ser no seu momento de trabalho. Eu não sei, mas certamente você consegue. Não é fácil, mas você consegue. Aqui na igreja nós temos homens e mulheres que às vezes fazem retiros de silêncio. Eu mesmo já fiz, e é um tempo de muito barulho, porque a gente está tão agitado que a gente não consegue parar. Mas com o tempo nós vamos aquietando e vamos ouvindo Deus. Através também do estudo e da meditação na palavra de Deus, na Bíblia. Olha, alguém disse que, Timothy Keller, no seu livro Oração, disse que se a ouvirmos com confiança e fé, a Bíblia é o modo de realmente escutar Deus falar e também de nos encontrar com o próprio Deus. Olha que tremendo isso. A Bíblia é um lugar onde nós podemos ouvir Deus falar e também ter um encontro com Ele. Podemos ouvir
Deus através de alguém. Deus pode usar a vida de alguém na célula para dar uma palavra para você. Às vezes num aconselhamento, até mesmo num conselho. Eu me lembro que quando fui comprar a minha casa, eu busquei ajuda com um conselheiro financeiro, um irmão aqui da nossa igreja, especialista na área. Conselho de alguém que teme a Deus, que é sábio, que vai ajudar você a tomar a melhor decisão. E Deus fala através das pessoas, através de uma pregação, de alguém pregando a palavra de Deus. Deus fala através de sonhos. Isso é muito interessante, porque não é comum a nós essa questão dos sonhos, mas estão na Bíblia. José teve sonhos, Faraó teve sonhos, Nabucodonosor, o rei que está quase aqui chegando para conquistar o reino de Judá, que é isso que traz temor ao coração desse profeta Abacuque. Os sonhos de José, pai de Jesus, sonhos de Paulo, sonhos de Pedro, tantos sonhos. Às vezes Deus fala. Por exemplo, países que têm uma restrição ao Evangelho, Deus fala através de sonhos. Mas também podemos ouvir Deus através da cura. Uma cura pode revelar a glória de Deus, quem Deus é, o poder de Deus. Deus fala também através do cuidado com o outro, o amor. Jesus foi muito claro com os seus discípulos quando disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando tiveres amor uns pelos outros. Voltemos um pouco aqui agora ao profeta Abacuque. No capítulo 2, que é o capítulo que estamos agora, veio a resposta de Deus. Então Deus respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Escreva. Olha, as tabuinhas ali eram tijolos finos, comuns, de ardósia, comuns na Babilônia. E olha que coisa interessante. Você tem o hábito de escrever o que Deus fala a você? É muito importante isso, porque nós vamos rever depois o que Deus já fez. Pastor Hernandes, no seu comentário a Abacuque, diz que só conhecemos Deus e seu plano redentor porque Ele nos transmitiu sua palavra e ordenou que ela fosse registrada, isto é, as Escrituras. Pelas Escrituras nós conhecemos. Essa foi a ordem de Deus. Abacuque escreve para que as pessoas possam ver facilmente, para que as pessoas possam conhecer. Então, Deus continua dizendo a ele: então, escreva para que leiam facilmente. Deus deu uma tarefa ao profeta: anuncie a mensagem do que vai acontecer. Hoje nós devemos usar todos os recursos possíveis, os mais amplos. Esse recurso aqui que estamos utilizando para gravar esta aula, para que mais e mais pessoas possam conhecer a mensagem do Evangelho, possam conhecer a Jesus. E aí ele continua, dentro desta visão, ele diz: pois a visão aguarda um tempo designado, não vai acontecer, e de fato aconteceu alguns anos depois. Ela fala do fim, e não falhará, ainda que se demore, espere a Abacuque, porque ela certamente virá e não se atrasará. A palavra de Deus é verdadeira, ela não volta vazia. Alguém escrevendo nos profetas menores diz: a demora está apenas no coração do homem, pois da parte de Deus Ele está elaborando os pormenores de acordo com o seu próprio plano. É preciso ter paciência, não podemos apressar o propósito de Deus, nem retardá-lo. Ele se cumpre na hora indicada. Deus deu a visão do que ia acontecer, para o povo ter tempo de se arrepender, mas isso não aconteceu. E nós vemos que temos que, para entender um pouquinho esta visão que o Abacuque recebeu, a gente precisa voltar para o profeta Jeremias, o seu contemporâneo, que foi um profeta que escreveu e profetizou em vários reinados, inclusive no período do exílio babilônico. Ele diz: durante 23 anos, olha só, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia. Olha só a persistência profética. Mas vocês não me deram ouvidos,
Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não ouviram nem lhes deram atenção, mas vocês não me deram ouvidos, diz o versículo 7, e me provocaram a ira com seus ídolos, que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo. Onde está isso? Jeremias 25, 3, 4 e 7. Por causa disso, por causa do pecado de Judá, vamos lembrar então, Abacuque 1, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta, a conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha só, o pecado do reinado ou dos reinados que não serviram a Deus, prejudicavam os justos, o povo, prejudicavam aqueles que que precisavam mais da justiça. E então aqui é o pecado de Judá. Por isso Deus fez com que a Babilônia fosse a seu agente de disciplina. E então diz aí que, portanto, assim, ainda em Jeremias 25, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, Judá. Eu os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Olha só, Deus chama Nabucodonosor de seu servo, não que de fato ele o era, mas porque Deus iria usar. Mas irmãos, e você que nos assiste nessa aula, Deus é misericordioso também. Deserto tem, vamos dizer assim, deserto tem limite, tem prazo. Vamos lembrar em Abacuque 1 que ele diz, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Então o profeta Jeremias profetiza que Deus também vai agir contra a Babilônia. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação. Olha só, vou castigar esta nação. É o que nós vemos, o profeta recebendo de Deus esta palavra no capítulo 2. Vamos lembrar que no capítulo 2, Deus está respondendo a Abacuque. Versículo 6 do capítulo 2, ele diz, todos estes povos, um dia, rirão dele. De quem? Do rei Nabucodonosor, da nação Babilônia, com canções de zombaria e dirão. E aí o texto continua, aqui aparecem os ais, que são ais de condenação contra os babilônicos, daquilo que Deus iria fazer. Ainda no capítulo 2, no versículo 4 e versículo 5, Abacuque, então, daquilo que ele recebeu, ele faz um contraste entre o ímpio e o justo. E aqui ele diz, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si os povos. Isto é, o ímpio confia em si mesmo, na sua força, na sua insaciável maldade, e o seu destino é a morte. Mas o justo, a Bíblia diz, viverá pela fé, pela sua fidelidade. Lembrando Romanos aqui também, capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do que o princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo, aquele que crê em Deus, coloca sua confiança em Deus, vive pela fé e é liberto também pela sua fé. Felizmente não temos tempo
para irmos extraindo detalhes minúsculos deste livro tão lindo do profeta Abacuque. Muito bem, vamos continuando então. Abacuque ouve a Deus, e ouvir a Deus ajuda e nos ajuda a realinhar a nossa visão das circunstâncias. Ele diz: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fiquem em silêncio toda a terra. Olha que mudança daquele profeta que lamenta, agora ele reconhece que Deus continua no seu lugar, no governo absoluto, e ele diz: fiquem quietos, todos diante de Deus. Ouvir a Deus, então, ajuda a gente a realinhar a visão, reafirmar as promessas e nos dar esperança. Diante de um cenário tão difícil, Deus encheu o coração do profeta Abacuque de esperança e mudou o seu lamento em louvor. Aqui nós vemos então que o ouvir de Abacuque é fruto de confiança e esperança do agir de Deus. É a consequência do clamar e do esperar. E nem sempre será o que queremos ouvir, mas é o melhor que Deus tem para nós. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Muito bem, vamos então partindo aqui para o nosso quarto e último ponto desta jornada espiritual. Qual foi a última vez que você parou e ficou apenas sentado em completo silêncio, atento à voz de Deus? Qual foi a última vez? Reflita sobre isso e tenta responder para o seu próprio bem, dentro da sua caminhada com o Senhor. Mas a última etapa desta jornada espiritual de Abacuque é o louvor. Agora nós entramos no capítulo 3, né? Eu espero que você esteja gostando de estudar os profetas menores. Logo, logo, vamos ter mais estudos sobre os profetas menores. Pode esperar que nós vamos entrar nesta jornada de aprender com estes homens de Deus. Mas Abacuque agora, ele que clamou, que esperou, que ouviu, dá um brado de louvor a Deus, um brado de exultação a Deus. Ele diz: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta sai do desespero, da esperança, ele vai da esperança para o temor à fé, da angústia avassaladora para uma exaltação cheia de alegria. E quando a gente olha o capítulo 3, nós vemos que o capítulo 3 é uma oração, está lá no início. No início a gente vê que é uma oração, porém ela também é um hino de louvor a Deus, né? E como a gente sabe disso? Versículo 3, versículo 9 e versículo 13, existem pausas, que são as pausas musicais que o profeta faz. Então daí entendemos também que esta oração também é um hino de louvor a Deus. Eu quero convidar você a olhar ao redor. Veja o quanto Deus já fez. E que tal louvar a Deus? Que tal você louvar a Deus? Sabe o que aprendemos com Abacuque? É ver esta mudança, o crescimento, o aprofundamento na relação do profeta Abacuque na sua relação com Deus. E como a gente vê isso? Nos contrastes, olha só. Abacuque 1, 12 e 13, ele diz: Senhor, Tu não és Deus de eternidade a eternidade? Olha só que petulância. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calados enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Olha a mudança, ele diz: Senhor, ouvi falar da Tua fama, do Teu nome, e eu tremo diante dos Teus atos, Senhor. Olha que mudança. Outra mudança que nós vemos nesta jornada é quando ele diz no capítulo 1, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que Tu tragas salvação? Olha o que ele diz agora, no capítulo 3, versículo 2. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, Senhor. Em Tua ira,
lembra-te da tua misericórdia. Olha que mudança maravilhosa, que transformação espiritual do coração desse profeta queixoso, e agora pedindo a Deus, Deus faz do mesmo jeito que o Senhor já fez. Mais uma mudança. Por que me fazes ver a injustiça, no capítulo 1, versículo 3, e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todos os lados. Mas olha só o que ele fala agora no 3,18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia, não é? Olha que mudança fantástica, maravilhosa que este homem, que este profeta tem. Porque ele reconhece a Deus, quem Deus é. Deus é digno de ser adorado. E ele diz, conheça a tua fama, Senhor. O teu nome é grande e poderoso. Olha só o que ele diz no versículo 3 e 4. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam em sua mão, onde se escondia o seu poder. Olha aqui as palavras, glória, louvor, esplendor e poder. Isso tem a ver com quem Deus é. Isso tem a ver com a glória de Deus. Foi o que Jesus disse a Satanás no deserto. Quando Satanás disse a Jesus, olha só o que está escrito, então se você me adorar, tudo será seu. Então Jesus repreende ele com a autoridade que lhe era devida, dizendo, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, só a Ele preste adoração. Jesus está aqui citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Então, Abacuque, além de reconhecer quem Deus é, ele reconhece o que Deus faz. Olha como esse capítulo 3 é lindo, é maravilhoso, tem tantos detalhes que infelizmente não podemos aqui trazer todos os detalhes, mas como seria bom discutirmos isso junto e até pessoalmente, não é? Olha só, ele reconhece o que Deus faz. Reconhecer o que Deus faz é a palavra louvor. Louvor significa agradecer, enquanto adoração significa reconhecer quem Deus é, a qualidade do seu caráter e do seu poder. Então, Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele diz, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, Senhor. Pela tua misericórdia, não deixa isso acontecer. Faz as mesmas obras que o Senhor já fez. Olha só no versículo 6, ele diz, ele parou, Deus parou. E olha o que aconteceu. E a terra tremeu. Olha como Deus é poderoso no seu fazer. Ele olhou e fez estremecer as nações. Eu quero chamar a sua atenção para o governo e o poder de Deus sobre a natureza e sobre as nações. Deus tem poder e está no controle de todas as coisas. Ele diz, montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. Que tremendo isso. E então, Abacuque traz então a sua memória. Olha, para chegar a esta exultação do capítulo 3, versículo 18, Abacuque teve que visitar suas memórias, teve que relembrar os feitos gloriosos do Senhor na história do seu povo, na história de Israel. Então, Abacuque nos dá a beleza visual de algumas coisas. Por exemplo, Abacuque fala dos feitos de Deus na história de Israel, no que diz respeito à geografia, isto é, lugares onde Deus veio e interviu na história, lugares onde Deus manifestou o seu poder, lugares onde Deus revelou a sua glória. E Abacuque nos dá esta visão, ali Abacuque 3, versículo 3 e 7, quando ele fala de Temã, o Monte Parã, Cusã e Midian. Ele fala das tendas de Cusã e as tendas de Midian. Mas ele também lembra e traz à sua memória coisas que Deus fez, que Deus criou, a própria criação. Abacuque, do versículo 4, do capítulo 3, ao versículo 15, aparece várias criações. Aparece montes antigos, rios e riachos, céu e terra,
luz e lua, aparecem animais, por exemplo, ali, como os cavalos. A oração de Abacuque nos desafia a recordarmos nossas principais lembranças. Talvez pessoas que foram importantes, lugares onde você viveu experiências importantes e especiais, ocasiões, provisões, livramentos, libertações, que revelam a presença de Deus como um todo na nossa vida. É isso que Abacuque está trazendo à sua memória. Trazer à memória o que Deus havia feito ajudou Abacuque a realinhar, a colocar em ordem o seu coração diante de Deus. Ajudou o coração do profeta a se aproximar novamente do coração de Deus. Em seu livro Esperança na Escuridão, o pastor Craig diz: uma das melhores formas para sairmos do fundo do vale é lembrar do que Deus tem feito por nós. Lembrar o que Deus tem feito por nós nos ajuda a sair dos vales. É o que o profeta Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E ele diz: a minha porção é o Senhor. Eu e você precisamos aprender a dizer: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Traga à sua memória o que Deus tem feito na sua vida. Depois de tudo, Abacuque dá este brado de esperança, brado de confiança em Deus. Ele sabe que a situação é difícil, sabe que virão dias difíceis, sente o peso, vai para a escola do deserto com Deus, faz sua jornada e nela redescobre a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Então ele diz: ainda, ou nessa tradução da NVI diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. É o reconhecer através da confiança. Ele diz: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Este é o júbilo daquele e daquela que aprendeu a confiar no Senhor. Eu quero novamente citar o livro A Esperança na Escuridão, quando ele diz: em essência, ele escolheu confiar em Deus. Apesar do seu corpo destroçado, emocionalmente, talvez fisicamente também, apesar de todas as árvores frutíferas e todas as colheitas falharem, apesar de não termos criação nenhuma, ainda me alegrarei no Senhor. É ou não é loucura? É loucura ou não é? O pastor Greg termina. Ainda assim, ele exulta no Deus da sua salvação. Em Abacuque, nesse capítulo 3, nós aprendemos que o profeta glorifica a Deus por sua pessoa, a adoração. Ele também glorifica a Deus pelos atos de Deus na criação, louvor. E também ele reconhece que Deus é aquele que sustenta e sustentará a sua vida, e isso traz confiança ao coração deste profeta. A situação do profeta era desanimadora. A nossa situação não tem sido diferente nesses últimos meses. Com esta pandemia, angústias pessoais, aflições familiares, quantos casamentos, quantos conflitos familiares neste período, perdas, pessoas queridas, luto, tempo de dor. Mas Deus está no controle. É isso que o profeta Abacuque quer nos ensinar. Deus está no controle. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo pelo qual nós levantamos as mãos para pedir, mas também para bendizer. Levantamos as mãos para clamar, para gritar a Deus, mas também
para louvar a Deus. E é isso que nós aprendemos com o louvor no profeta Abacuque. O louvor de Abacuque é fruto do encontro profundo e sincero com Deus. É fruto do reconhecimento de quem Deus é e faz. É fruto de uma aceitação do que Deus está fazendo. E também é uma expressão de gratidão e confiança no que Deus fará. Louvor nos ensina a reconhecer quem Deus é. E Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, ou seja, Deus é o Senhor. Lembra que o profeta Abacuque diz: Deus está no seu santo templo, Deus está cheio de glória. Ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como você está desenvolvendo a sua fé no que diz respeito a confiar no caráter divino e não nas suas próprias circunstâncias? Eu queria dizer para você que nós fizemos uma jornada junto com o profeta Abacuque. Para mim foi muito especial. Eu espero que esta palavra esteja ganhando amplitude em seu coração e em sua mente e em sua alma. Porque esta é uma jornada que ou já fizemos ou iremos fazer um dia. A jornada de clamar, esperar, ouvir e louvar. Que Deus abençoe a sua vida e que no clamor Ele entre com a provisão, Ele te ajude a esperar, Ele te dê a sensibilidade para ouvir a sua voz, porque Ele fala, Deus fala, e que também você possa louvar a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Esse foi o nosso estudo do profeta menor Abacuque. Abacuque, uma jornada espiritual. Deus abençoe a sua vida e nos encontramos em outro momento. Que bom que você pôde ser influenciado pela palavra de Deus. Obrigado, pastor Rodrigo. Deus abençoe a sua vida com essa mensagem tão especial para o nosso coração. No próximo domingo, quem vai nos abençoar com uma palavra muito especial, estudando sobre o reino de Deus no Evangelho de Lucas, será o nosso irmão presbítero Dorival Júnior. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e vamos estar juntos. Até mais!